Boa noite. O negócio está esquisito. Vocês já podem botar o nome no chat lá, já está gravando, já está funcionando. Professor, Sim, boa noite. boa noite. A aluna Daiane Cesário pediu para avisar que ela estaria ausente das aulas hoje porque ela teve que ir para o hospital. Tá bom. Está com Ela não estava Covid, muito ela? bem. Não, ela está sentindo muita dor. Aí ela foi lá para ver o que era, que ela tomou remédio, mas não adiantou. Tá certo. Beleza. O pessoal acabar de entrar aí, que está piscando e pulando tudo aqui. A internet está esquisita. Está muito frio aí, aí em Maricá? À noite faz bastante. Muito bem, hoje a gente vai falar de quadril. Quadril é um mal barato porque está no meio. Está no meio de tudo. Tudo que você faz cruza o quadril. Tudo que a gente faz atravessa o quadril. O Paulo está aí? Paulo, representante da turma, está aí? Já não chegou, não? Paulo ainda não chegou, não? Ainda? Chegou ou não? Boa noite, professor. Boa noite. Paulo, já chegou aí? Sei não, professor. Acabei de conseguir entrar na aula. Ainda não, professor. Ainda não? Você teve dificuldade para entrar na aula, lá? Tive sim, professor. Esse negócio da aula do senhor, que tem esse negócio do cadastro, o meu cadastro tipo expirou, aí tem que montar de novo. Aí eu não sei, porque tudo que a gente entrar tem que ter uma senha de acesso. Não, entra direto, professor. Não precisa senha, não. Aí eu Só não na aula sei. do senhor que tem esse negócio aqui de ter que usar um outro meio, um outro caminho. Mas Aí dá eu para não- entrar, deu para entrar de boa. Só Aí eu demorei não alguns sei. minutinhos. Aí eu não entendo. Nem eu. Muito bem, hoje a gente vai falar de quadril. Eu trouxe um quadril que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é meu. Isso aqui eu ganhei de presente. Essa é uma peça humana que ela foi anquilosada. A anquilose
essa calcificação aqui, né, que é natural de uma pessoa que teve espondilite. Então, isso aí, eu estou perguntando se o Paulo já chegou para saber se ele já resolveu como é que vai ser a divisão da turma na aula prática, porque a outra turma estava perguntando como é que ia ser a divisão. Isso aí são vocês que vão dividir aí como vocês acharem conveniente. O senhor vai começar na próxima aula, professor? Vai ser Na daqui próxima mais um aula, mês? não. Eu vou estar aí quando a universidade disser. É para ir. Ah, tá. Não, show. Aí o Paulo vai saber disso através do sábio. Então, não sou eu que digo nada. Eu vou no dia que eles disserem que é para ir. Só que eles já estão mandando preparar. Se eles estão mandando preparar para ir, vocês têm que se preparar também, porque a sugestão que estão dando é justamente para vocês dividirem a turma em em 2 grupos, para que a sala não fique congestionada. Aí são vocês que vão dividir aí de acordo com o interesse de vocês aí, de acordo com o que vocês podem frequentar. Vai ser só 2 grupos, então, professor, para a nossa turma? Eu não sei quantos alunos tem na turma. Tem bastante. Bastante tem que ser um número. Eu não sei aqui de Passa dos cabeça. 40, eu acho. Então, Acho que passa deve dos dar para 40. fazer 2 turmas de 20 lá. Ah, tá. Mas isso aí é com o Sávio e com o Paulo. Eu estava brincando com o pessoal da turma de hoje cedo. Eu sou motorista do ônibus, eu não sou o chefe da garagem. Então, eu chego aí e dou a aula. Quem vai Pode botar o nome aí no ar, professor? Oi? Bota o nome aí no ar, está gravando já? Pode botar lá. Quem vai estar, em que horário, não sei. Por isso que eu estava querendo saber dele, que é para todo mundo já ir se mexendo aí, para que não tenha desencontro depois. Muito bem, hoje a gente vai falar de quadril. O quadril está no meio do nosso corpo, é justamente na frente do quadril que passa o nosso centro de gravidade. O nosso centro de gravidade é onde tem a maior carga, o maior equilíbrio. Eu depois vou falar sobre isso, porque justamente em cima de L4 e L5 que está bastante peso da gente, mas eu vou falar depois. Tá? Eu vou passar um filminho aqui que é a revisão anatômica do quadril para vocês, depois a gente vai para a palpação, depois eu vou entrar fazendo aquilo que eu gosto, que é mostrando o pulo do gato das coisas. Então, o pulo do gato clínico é que é o grande barato da brincadeira. Tá? Então, eu vou chamar aqui na apresentação, vou compartilhar aqui a tela. Quando eu compartilho a tela, eu não vejo mais o chat, então vocês podem interromper com o microfone a qualquer momento, se quiser fazer alguma pergunta, que eu estou aqui atento. Tá bom? Só um momento. Vê se... não foi. Tem que ir de novo aqui, só um momento. Vê se o áudio está entrando e me avisa aí, ó. Baixa aí o meu Anatomy Oi, Entrou o áudio? entrou? Book dessa aula, que está fenomenal. Ficou bem legal esse e-book. Ele está bastante ilustrativo em relação às articulações que a gente vai estudar hoje.
Primeira coisa, a gente vai falar hoje sobre articulações do quadril e da cintura pélvica. Então, a primeira coisa é a gente entender um pouquinho da anatomia desse segmento. Então, olha só, o que a gente chama de cintura pélvica? Cintura pélvica é o nome dado à união do esqueleto axial ao esqueleto apendicular nos membros inferiores. Você está se perguntando, e daí? O que é isso? Esqueleto axial corresponde à coluna vertebral, caixa torácica e crânio. Então isso é o que corresponde ao esqueleto axial. Esqueleto apendicular são os membros. Então eu tenho membros superiores e membros inferiores. Onde o membro superior se une ao esqueleto axial, eu tenho o que é chamado de cintura escapular. Onde o membro inferior se une ao esqueleto axial no membro inferior, é chamado de cintura pélvica. Então, no caso aqui, a gente vai considerar duas articulações da cintura pélvica e uma articulação do quadril. Então, vamos ver uma coisa. O que a gente tem nesse desenho aqui? Quais são os elementos do esqueleto axial nesse desenho? Os elementos do esqueleto axial nesse desenho são as vértebras lombares, que aqui eu tenho L4 e L5, e o sacro aqui, ó. O cóccix está escondido, não aparece lá. Mas eu tenho o sacro e as vértebras lombares aqui. Esses elementos pertencem à coluna vertebral, logo pertencem ao esqueleto axial. Ao contrário do que muita gente pensa, esse osso aqui, ó, que é o osso pélvico ou o osso do quadril, e o conjunto deles você pode chamar de pelve, ele é um elemento do esqueleto apendicular. Então isso aqui, ó, vulga bacia, cadeiras, quartos, como quer que vocês chamem, isso aqui pertence ao membro inferior. Então isso aqui não pertence ao esqueleto axial. Então não confundam. Então a pelve pertence ao apendicular, ou seja, a pelve é um elemento do membro inferior. E olha que legal. Essa mesma pelve aqui que a gente vai estudar, vou pegar esse osso direito aqui e a gente divide ele em três partes. A parte superior desse osso do quadril é chamada ilho. Deixa eu pegar uma caneta. Não estou com caneta aqui. Pronto. Essa parte superior aqui é chamada de ilho. É a parte superior do osso do quadril. Essa parte inferior aqui, ó, é chamada isquio. E essa parte anterior aqui é chamada de pubis. Então eu tenho três divisões do osso do quadril que são importantes, sendo a superior ilho, a inferior isquio e a anterior pubis. Como que eu faço essas separações? É fácil. Tem outros dois acidentes ósseos que são interessantes e a gente vai utilizar nessa aula, que são a cabeça do fêmur, que é uma bola, e a cavidade que se encaixa nele é chamada acetábulo. Então essa cavidade que eu tenho aqui é chamada acetábulo. Então é a partir do acetábulo que eu vou desenvolver o que é ilho, o que é pubis e o que é isquio. Ou seja, o que está acima do acetábulo é chamado ilho ou ilíaco. O que está à frente, ou seja, o que é anterior ao acetábulo, é chamado de pubis ou púbico. E o que está inferior ao acetábulo é chamado isquio ou isquiático, certo? Então essas são as divisões que a gente tem do osso do quadril. Então agora vai ficar fácil da gente entender quais são as articulações desse segmento. Geralmente a gente denomina as articulações de acordo com os ossos que ali estão se articulando. Então vocês podem perceber que eu tenho uma articulação aqui, ó, que é chamada sacroilíaca. Olha o nome, sacroilíaca. Significa que eu tenho a articulação entre o osso sacro e o ilíaco. Por isso que ela chama-se sacroilíaca. Tem uma outra aqui que é chamada sínfise púbica. Então vocês já sabem que ela está no pubis. Então olha só o pubis aqui. Eu tenho a união do pubis direito
com o pubis esquerdo através de uma fibrocartilagem. Fibrocartilagens, articulações fibrocartilaginosas, são chamadas de sínfises. Por isso que essa articulação tem o nome de sínfise, porque é uma fibrocartilagem, púbica, porque une os dois pubis. E a articulação coxofemoral, que é a verdadeira articulação do quadril, é aquela que faz mais movimentos na articulação do quadril, ela é feita entre a cabeça do fêmur, daí vem a terminologia femoral, e o acetábulo, que pertence ao osso do quadril. Você está se perguntando o que tem a ver coxo. Coxo vem de coxal bone, que em inglês a pelve aqui é chamada de coxal bone, certo? Então por isso que vem esse nome, coxo de coxal femoral. Então é por isso que ela chama-se coxo femoral, é a principal articulação do quadril. Então na verdade a gente vai ver essas três articulações, e o que importa para a gente nessa aula é determinar as classificações e os movimentos permitidos em cada uma dessas articulações. Então vamos lá. Vamos começar pela coxofemoral. A coxofemoral é a principal articulação do quadril, é onde a gente vai desempenhar a maior parte dos movimentos nessa região. A coxofemoral é essa articulação entre o acetábulo e a cabeça do fêmur. Quando eu tiver articulações desse tipo, onde eu tenho uma bola, que é a cabeça do fêmur, e uma cavidade, que é o acetábulo, ou seja, eu tenho uma bola encaixada em uma cavidade. Quando eu tiver uma bola encaixada em uma cavidade, a classificação desse tipo de articulação é esferoide, porque essa bola aqui tem o formato de esfera, e aí vai ter uma cavidade que vai se agregar a ela. Então essa é a classificação da articulação coxofemoral. Esferoide, né? Uma articulação sinovial esferoide. Quais são os movimentos permitidos na articulação coxofemoral? A articulação coxofemoral é bastante parecida com a articulação glenohumeral do ombro. Essa articulação glenohumeral também é esferoide, é bem parecida. E os movimentos que elas realizam também são os mesmos. Então eu vou usar como exemplo a articulação do ombro. Quais são os movimentos feitos na coxofemoral? A coxofemoral faz movimentos de flexão, que é um movimento para frente. Então quando eu movimento o quadril para frente, eu faço flexão. Eu faço extensão, também quando eu movimento o quadril para trás. Eu faço movimentos laterais, que são chamados abdução. Eu faço a volta dessa abdução, que é chamada adução. Eu faço rotação externa, quando o osso roda para fora, e rotação interna, quando o osso está rodando para dentro. Então essa articulação coxofemoral realiza 6 movimentos: flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e rotação interna. Então são 6 movimentos feitos pela articulação coxofemoral. Beleza? Então essa é a classificação e os movimentos permitidos nessa articulação. Então essa é a verdadeira articulação do quadril, porque é ela que faz a maior parte dos movimentos desta região. Essas duas outras articulações, elas são articulações classificadas como articulações da cintura pélvica. Ou seja, são articulações que de alguma forma fazem a conexão do esqueleto axial ao esqueleto apendicular. Só que não, que a gente vai ver que a sínfise púbica não faz união do esqueleto axial com o apendicular, apesar de pertencer à cintura pélvica, né? Ela é classificada como a cintura pélvica em vários livros. Articulação sacroilíaca é a articulação entre o sacro e o ilho. Então, sacroilíaca. Classificação da sacroilíaca: plana. Então, a articulação sacroilíaca é uma articulação plana. As articulações planas também são chamadas de artrodiais. Então, articulações artrodiais são articulações do tipo plana. Então, eu tenho uma sacroilíaca direita e uma sacroilíaca esquerda.
Por esse motivo, ela pode ser chamada também de porque tem duas, artrodial, porque tem duas articulações planas nesse ponto. Por que eu tenho essas articulações planas aí entre o sacro e o osso ilíaco? Então, quando você anda, essa articulação plana, e a gente sabe lá, de acordo com a aula 38, se eu não me engano, articulações planas, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, essa aula sobre a classificação das articulações, caso vocês tenham alguma dúvida sobre as suas classificações. Quando a gente anda, a gente faz discretos movimentos de deslizamento nessa articulação sacroilíaca, tá? Isso diminui a carga de movimentos e peso de sustentação na coluna lombar. Então ela ajuda a amortecer um pouquinho essas cargas que a gente impõe sobre a coluna lombar principalmente, porque ela faz discretos movimentos de deslizamento quando a gente está andando. Então quando você impõe carga, as articulações sacroilíacas fazem discretos movimentos para absorver parte dessa carga. Então os movimentos feitos na articulação sacroilíaca são deslizamentos, quando a gente tem suporte de carga. Não é incomum as pessoas terem dor na articulação sacroilíaca, porque raramente a gente vai ver uma pessoa com ela totalmente alinhada, sem nenhum desnível. Então geralmente ocorre algum desnível da articulação sacroilíaca, e é claro, isso vai determinar uma sobrecarga em um lado mais do que do outro. Isso pode levar a dor, tá? Então isso é uma característica bastante importante sobre essa articulação sacroilíaca. Então a classificação da sacroilíaca é plana ou artrodial, e os movimentos feitos são deslizamentos, tranquilo? Porque articulações planas fazem deslizamentos. E por último aqui a gente vai ver uma articulação que é chamada sínfise púbica. Pelo nome, sínfise significa que o elemento de interposição entre os dois ossos é uma fibrocartilagem. Então o que eu tenho aqui entre os dois pubis, unindo-os, é uma fibrocartilagem, ou seja, um tecido fibroso, resistente e cartilaginoso, que dá a ele uma certa flexibilidade. Então esse tecido fibrocartilaginoso está unindo os dois pubis. Esse tecido fibrocartilaginoso, que é essa sínfise púbica, ele é bastante parecido com o tecido que compõe os discos. Então os discos também são feitos de fibrocartilagem, os discos intervertebrais. E eles têm bastante resistência, então essa sínfise púbica é uma estrutura muito resistente. E ela está ali para conectar os dois ossos púbicos. Então essa articulação também é caracterizada como uma articulação da cintura pélvica. E quando a gente desempenha carga ali sobre a marcha, ela auxilia também os movimentos da sacroilíaca, tá? Porque se a gente perceber, a gente vai formar um triângulo aqui, entre as sacroilíacas e a sínfise púbica. Esse triângulo aqui dá bastante força para a gente dar sustentação na pelve durante a marcha. Vamos considerar que a gente não tivesse essa sínfise púbica, ou seja, os dois pubis seriam separados, eles não iam ter essa união. Quando você andasse, amigo, a dor que você ia sentir aqui nas sacroilíacas ia ser tão forte que você não ia conseguir andar. Tamanha dor que você ia sentir, porque a gente não ia ter essa sustentação. Então a parte da frente ia ser solta, a gente ia determinar os movimentos muito amplos de deslizamento na sacroilíaca, ela ia absorver muita carga. Isso ia gerar muita dor. Então essa articulação aqui, que é a sínfise púbica, ajuda a dar sustentação no quadril, principalmente durante a marcha, durante a sustentação de carga. Então vamos considerar, por exemplo, uma pessoa que tem vários filhos, uma mulher que engravidou várias vezes, e aí quando ela vai dar à luz no parto normal, o que acontece com a sínfise púbica? Por ação hormonal ela dá uma relaxada, para que a pelve consiga uma abertura suficiente para a passagem da criança. O problema não é passar a cabeça, é passar o ombro. Então eu tenho que ter uma abertura ali. Então eu tenho um hormônio que chama relaxina, e ele é liberado para quê? Para eu ter uma maior flexibilidade dessa sínfise púbica durante o parto. Quando a mulher teve vários partos, essa articulação, ou seja, essa sínfise, ela torna-se fibrosada, como se ela tivesse um tecido cicatricial ali. E às vezes ela pode se tornar desnivelada.
e aí ela pode ter uma certa abertura maior do que o normal, que é chamada de diástase. Isso pode gerar dor nessa articulação aqui. E essas mulheres também, que quando elas ficam grávidas e elas têm um parto normal, quando você tiver abertura da sínfise pública, isso sobrecarrega também as articulações sacroiliacas, que a gente tem que considerar que eles formam um triângulo. Então, quando abrir a sínfise pública, as sacroiliacas estão sofrendo também. Então, não é incomum mulheres grávidas ou que tiveram um parto, elas sofrerem dores na articulação sacroiliaca, beleza? Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Muito bem. Agora eu vou passar um outro filminho que é voltado para palpação propriamente dito. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só interromper. Me diz se o áudio vai entrar aí. Ó. Hoje os negócios estão meio esquisitos aqui, o cursor sumiu. Palpação de estrutura. Entrou o áudio? Entrou, professor. Sim. Tudo muito esquisito. Palpação de estruturas importantes de acidentes anatômicos A internet está esquisita hoje. importantes. Palpação de estruturas importantes de acidentes anatômicos importantes no sacro e na pelve. Primeiro ponto importante que a gente vai encontrar é a ponta do cóccix. A ponta do cóccix vai servir como referência para a gente palpar os ângulos inferolaterais do sacro. Abaixo eu vou encontrar Não sei o que está acontecendo hoje. sacro e na pelve. Primeiro ponto importante que a gente vai encontrar é a ponta do cóccix. A ponta do cóccix vai servir como referência para a gente palpar os ângulos inferolaterais do sacro. Abaixo eu vou encontrar as tuberosidades isquiáticas. Acima eu vou encontrar as espinhas ilíacas pósteros superiores. Hoje está super. Em 2014, eu lancei um documento que denunciava todo o descalabro econômico da equipe da então presidente Dilma Rousseff. Em região ao sacro e região à pelve. A primeira é a ponta do cóccix. A ponta do cóccix eu posso usar como referência o final da fenda glútea ou a protuberância occipital externa do paciente. Vou entrar com a minha mão aqui, vou localizar uma pontinha óssea, que é a ponta do cóccix. Em relação ao cóccix, eu vou direcionar minha mão para a lateral, vou subir um dedo e vou encontrar duas proeminências ósseas que são os ângulos inferolaterais do sacro. A partir do ângulo inferolateral do sacro, eu posso girar minha mão e eu vou encontrar aqui, ó, as espinhas ilíacas pósteros superiores. Então, se eu vier dessa referência, girar minha mão para fora, eu encontro aqui as espinhas ilíacas pósteros superiores. Outro acidente anatômico importante da gente palpar são as tuberosidades isquiáticas. A tuberosidade isquiática eu posso ter como referência as pregas glúteas, ou seja, o meio da prega glútea, ou as orelhas do paciente como a minha referência. Vou posicionar os meus polegares, vou girar minha mão para cima e vou aprofundar a palpação, onde eu encontro duas resistências ósseas, que são as espinhas ilíacas
póstero superior esquerda, desculpa, as tuberosidades isquiáticas esquerda e direita. Da relação. Olá, pessoal. Boa noite. Ilíaco, sacro, sacro, ilíaco. Eu vou colocar meus polegares nas espinhas ilíacas pósteros superiores e vou comandar ele, afasta joelho. Quando ele afasta o joelho, o sacro vai para frente e os ilíacos deslizam sobre os braços menores. Junta joelho. Quando ele junta o joelho, o sacro vem para trás e os ilíacos deslizam indo para fora. Afasta joelho, junta joelho. Agora eu vou colocar meus polegares na base do sacro. Quando ele afasta o joelho, o sacro vai para frente. Junta joelho, o sacro vem para trás. Afasta joelho, junta joelho. Muito bem. Aqui tem uma bacia, tá? Uma bacia humana, como eu já falei. Ela é minha, e quando tiver aula prática, eu vou levar para vocês poderem ter um contato maior e melhor com a peça humana. Tá? A importância da gente palpar tudo isso aqui é a gente poder sentir e identificar as hipomobilidades e as hipermobilidades, porque vai acontecer um negócio que é muito chato para quem entende, né? Quando uma pessoa tem uma limitação de movimento, vem uma pessoa e diz, tem que alongar, e tem que alongar, e começa aquela forçação de barra e tem que alongar. E, às vezes, estão alongando o músculo quando a queixa dessa pessoa, a necessidade dessa pessoa não é muscular. Ela pode ter uma limitação articular, ela pode ter uma limitação miofacial, ela pode ter uma limitação neural, ela pode ter um comprometimento de um nervo. Então, quando a gente palpa o nosso paciente, a gente identifica o acidente anatômico. Então, aqui eu estou palpando as espinhas ilíacas pósteros superiores, que nem vocês viram ali no filminho. Quando eu digo para o nosso avaliado aqui, afasta o joelho, os dois dedos eles vão se aproximar, porque o sacro vai para frente. Lembra que essas articulações sacroiliacas elas são planas? Elas são duas. A de cima, braço menor, e a de baixo, braço maior. Uma desliza em relação à outra. Então, quando eu digo para a pessoa afasta o joelho, para ele conseguir afastar o joelho, os ilíacos têm que dar essa permissão. E eles vão dar essa permissão deslizando em relação ao sacro. E aí o sacro vai para frente. Quando você diz junta o joelho vai juntar, o ilíaco vai acompanhar o movimento do fêmur e o sacro vem para trás. Então, você vai poder palpar o movimento do ilíaco e vai poder palpar o movimento também do sacro, de forma independente. Então, vai chegar uma pessoa aqui e vai dizer, olha, eu consigo levantar bem a minha perna esquerda, mas a minha direita, já vão dizer que é encurtamento disco-tibial, já vão dizer que tem que alongar, tem que alongar. E, na verdade, ela pode estar com uma restrição de movimento articular. Ela pode ter sofrido um estiramento qualquer de um músculo, esse músculo cicatrizou e ficou com uma restrição de elasticidade. Quando você palpar a articulação, você vai perceber que a articulação tem um movimento perfeito,
Quem está limitando é a cicatriz invisível, porque você não vê, do tecido muscular que sofreu a lesão. Então, quando a gente faz esse tipo de investigação, a gente acaba tendo certeza exata do que está acontecendo e o que está limitando aquela pessoa. Então, vocês estão vendo por trás aqui, o sacro, vocês estão vendo pela frente aqui as asas ilíacas, e nessa parte redonda, plana, vocês estão vendo a base do sacro, onde vai estar o disco intervertebral L5-S1. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que está em cima aqui do sacro? Ó? O que está em cima do sacro? Alguém tem que responder alguma coisa. As vértebras da coluna. Não. Não é isso, não. O que está em cima do sacro? Tenta pensar um pouco fora daquilo que é o habitual. O que está em cima do sacro? Não ouvi a resposta. Cóccix. O cóccix está embaixo. A ponta do cóccix está aqui. A base do sacro está aqui. Eu estou perguntando em cima. Em cima do sacro. O que está em cima do sacro? A região lombar. Não. L5, L4? Não. Tenta se afastar desse pensamento. Tenta pensar mais longe. Tenta fazer um pensamento mais clínico. Em cima do sacro vai estar L5, L4, L3, L2, L1, T12, T11, T10, T9, a cervical toda e a cabeça. Só a cabeça aqui tem 4 quilos a 4,5 kg de peso. Então, no esquema axial, a gente tem toda a coluna mais a cabeça. Pendurado na coluna, a gente vai ter as escápulas, pendurado na escápula, a gente vai ter os braços. Então, a gente já acrescentou mais coisa pendurada aí. Ao redor disso aqui vai estar o arcabouço costal, ou gradil costal, recheado de vísceras. Essas vísceras estão penduradas nos ligamentos suspensórios. E tudo isso está encapado por músculo. Então, ao redor disso aqui, nesse esquema aqui, a gente tem 50% do nosso peso corporal apoiado em cima do sacro. Tem um autor chamado Panjabi que botou um eletrodo de pressão dentro do disco L5-S1 e conseguiu medir o peso em cima dele. Corresponde a 50% do peso corporal. No meu caso, que peso 100 quilos, em cima do meu sacro está pesando 50 quilos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. 50 quilos em cima do sacro é muito ou pouco? É bastante, né? É bastante. Então, pensa o seguinte. Eu, pesando 100 quilos, pego uma criança de 20 e boto no colo. No que eu boto ela no colo, aqui que pesava 50 já virou 70. E criança não fica quieta, então a gente fica se mexendo, a gente mexe para lá, a gente mexe para cá, brinca, esperneia. Então, em cima do disco L5-S1, sofre um esforço mecânico muito grande. Tá? Aí eu pergunto para vocês, o disco L5-S1, que está com 50% do teu peso corporal, mas tudo que você carrega, ele é um disco forte ou fraco? Forte. Forte? É um disco forte ou fraco? Forte. Forte.
Você acha ele forte? Para sustentar, professor, acredito que sim. Ele é muito forte. Muito forte. Eu vou mandar para vocês, depois que acabar a aula aqui, uma imagem de uma pessoa fazendo um agachamento com uma barra longa, com carga, em cima de uma bola. Então, a bola gera uma instabilidade, essa instabilidade gera uma propriocepção, e você vai tentar fazer esse controle com aquela carga, para vocês poderem sentir e entender melhor o sacrifício mecânico que acontece aqui em cima do saco. Então, o disco L5-S1 é muito forte. Quando uma pessoa chega com uma lesão discal nesse disco, tu já imagina o quê? Ou ele fez alguma coisa muito violenta para sacrificar ao ponto de lesar o disco, ou ele tem uma fragilidade natural. Ele tem alguma coisa que fez com que esse disco se arrebentasse sem ele fazer um sacrifício. Tá? Por isso que a gente diz, ninguém arrebenta um disco dormindo, deitado, né, rolando na cama. Ele, para arrebentar um disco, ele tem que fazer um esforço muito violento. Ou esse esforço foi tão grande, que destruiu o disco. Tá? Apertou tanto o disco que destruiu o disco. Tá? Por isso que a gente diz, nem todo exercício recupera um comprometimento do disco. A gente precisa se informar para saber se aquela pessoa tem um disco saudável, normal, que foi destruído por carga, ou ele tem uma fragilidade discal, que essa fragilidade discal fez com que ele se autodestruísse, ele se detonasse sozinho. Está dando para entender? Sim, professor, está sim. Então, quando a gente interpreta agora isso aqui, a gente tem que se lembrar que o sacro ele se articula com o ilíaco com uma articulação plana. Então, teoricamente, esse sacro ele ia para o chão, ele ia escorregar aqui e descer, ia bater lá no chão. Aí eu pergunto para vocês, quem é que impede esse sacro de descer? Quem é que impede esse sacro de descer? A parte inferior? Fala de novo que eu não ouvi. A parte inferior. Não, ele não está apoiado em nada. O que que impede de descer? Alguém tem que falar alguma coisa. Parece que não tem ninguém aí. Quem é que impede esse sacro de despencar e cair no chão? Os ligamentos. Os ligamentos sacroilíacos. Os ligamentos sacroilíacos, eles vão limitar o movimento do ilíaco e limitar o movimento do sacro. Por isso que o Capangé, ele publicou que o sacro é um osso de transferência, é um osso que transfere a carga que vem de cima para baixo para os ligamentos, e esses ligamentos transferem para os ilíacos, e o ilíaco vai jogar em cima da perna lá no chão. Então, o sacro, quando perguntarem para vocês o que é o sacro, você nunca vai dizer que é um osso. Você vai dizer que é um osso de transferência, porque é o osso que transfere tudo que está em cima para os ligamentos, que transferem para o sacro, que joga no fêmur e bate lá no chão e volta reagindo contra a ação da gravidade. Tá? Então, o sacro ele tem essa visão de ser um osso muito complicado, porque ele não tem um bom ponto de apoio, porque as articulações que eles
toma contato são articulações planas, quer dizer, ela não tem um calço ali para segurar. Quem segura e quem impede esse ilíaco de se afastar são os ligamentos sacroiliacos. Por isso que, quando a gente fizer uma palpação desses ligamentos, a gente vai conseguir perceber as hipomobilidades e as hipermobilidades. Agora, a gente tem um ligamento muito importante chamado sacrotuberoso. Esse ligamento sacrotuberoso, ele vem aqui por baixo, que é o ligamento que sofre quando você cai no chão sentado. Aquele tipo de tombo que você vai sentar e erra a cadeira e você cai meio de lado na cadeira, ou então aquele tombo que você toma na escada e bate com o quadril em 3 degraus. Popularmente, o pessoal chama esse tipo de tombo de tum-tum-tum, porque você bate 3 vezes com o ilíaco, que, na verdade, não é com o ilíaco. Na verdade, você está batendo com o ligamento sacrotuberoso. O ligamento sacrotuberoso, toda vez que a gente recebe um trauma, a gente sabe que trauma chama edema. O edema, ele irrita o tecido. Esse tecido irritado, ele vai chamar por fibrina para poder cicatrizar. E aí esse ligamento vai ficar mais rígido, impedindo a liberdade natural do movimento do sacro em relação ao ilíaco. Então, você vai apresentar uma hipomobilidade. Quando você conversa com a pessoa, na hora, não se lembra do tombo. Aí você pergunta para ela, você tomou algum tombo, alguma queda? Caiu sentado? Ah, sim, eu escorreguei no chão molhado e caí sentado. E, normalmente, as pessoas têm vergonha de dizer isso, porque um tombo desse, a pessoa se sente ridícula. Quando ela toma aquele tombaço que se machuca todo, ela até se vangloria. Pô, tomei maior tombo, quebrei o braço, bati com o queixo no chão. Aí todo mundo ri. Mas, pô, escorreguei no saco plástico porque eu não vi e caí sentado e estou uma semana na cama porque estou com dor, ela se sente ridicularizada. Então, é comum a gente receber, na hora de fazer um programa de exercício, pessoas com limitação de movimento que receberam um trauma ou aconteceu alguma coisa cujo ligamento ele ficou hipomóvel. Eu já falei aqui para vocês que ligamento ele tem que ser mole na sua largura para poder permitir o movimento. E um ligamento, quando ele perde essa plasticidade, ele vai restringir o movimento acima daquilo que a gente está esperando, acima daquilo que ele foi projetado. Está dando para entender? Está dando para acompanhar? Sim. Agora a gente vai ver aqui pela frente a sínfise púbica. A sínfise púbica ela tem movimento, ela tem que ter movimento. Inclusive, essa fibrocartilagem ela vai absorver trauma. Então, quando você levanta a perna muito violentamente ou você vai chutar uma bola e erra a bola, passa direto, ou então você vai chutar uma bola e é travado, em esporte de luta, o alvo se mexe e você proprioceptivamente não está esperando aquele movimento, o que acontece aqui? Você pode estressar essa articulação. Essa articulação pode ser estressada por 2 formas, de forma miofacial ou de forma estrutural. De forma miofacial, ela vai ser, normalmente, por excesso de exercício ou uma sobrecarga de exercício. Então, você está lá fazendo seus exercícios e, de repente, você sente fazer um clique. Porque, na hora do exercício que você estava fazendo, você, sem querer, olhou para o lado, ou você tossiu, acontece alguma coisa assim, meio diferente.
né? Você espirra, você pode espirrar e acontecer o famoso cric. Esse cric é um desajuste articular. Agora, eu tive uma pessoa que eu atendi que começou a apresentar a famosa pubalgia, que é a dor aqui na sínfise pública, que dói quando você respira, dói quando você tosse, dói quando você anda, dói quando você fica parado, dói quando você não faz nada, que dói o tempo todo. E aí, quando a gente foi verificar, a inserção do reto abdominal dela estava super irritada. Agora, a gente sabe que músculo não toca no osso. O músculo se transforma num tecido fibroso, que é o tendão, para se inserir no osso. Tudo isso aqui estava quente e estava super irritado. Quando a gente foi verificar, a gente começou a entrevistar essa senhora até chegar a uma grande conclusão. Qual foi a conclusão? É que o personal dela estava botando ela para fazer 800 exercícios abdominais por série, por jornada. Um exagero de exercício. Aí eu expliquei para ela a questão da carga, a questão do volume, número de repetições, que estava exagerado, estava desnecessário aquilo ali. E era justamente aquela sobrecarga que estava irritando a zona de transição músculo-tendinosa, que estava fazendo esse processo inflamatório, causando essa dor, não vou dizer insuportável, mas essa dor que não largava ela. Aí a gente recalculou todo o programa de exercício dela, e aí foi aliviando, 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 e ela ficou livre daquele desconforto. Tá? Isso aí é a famosa pubalgia, que dói justamente nessa região. Uma das formas de a gente se certificar isso é palpando a sínfise pública. A gente coloca 2 dedos em cima da sínfise pública e pede à pessoa para levantar o joelho direito, levanta o joelho esquerdo. Quando ela levanta o joelho, a sínfise pública tem que acompanhar esse movimento. Quando ela levanta o esquerdo, também, porque o ilíaco vai deslizar aqui atrás, em cima do saco, e esse tecido que é encapado aqui por uma fáscia, tudo aqui é agarrado, ele vai deslizar também, e vai fazer uma torção. Se isso não estiver acontecendo, a gente já matou uma charada de hipomobilidade. Essa hipomobilidade pode ser da sínfise pública e pode ser do deslizamento sacroiliaco. Deu para entender? Positivo. Perguntas? Tem que ter perguntas. Tem que ter perguntas. Tem que ter perguntas. Não estou ouvindo pergunta. Eu mandei aí para o Paulo a imagem do atleta em cima da bola, com uma carga violenta em cima dos ombros e fazendo um agachamento, que é para vocês poderem ver a importância da estabilidade da pelve, tá? A importância da firmeza do quadril no momento de esforço. Então, quando você faz um voleio fazendo capoeira, quando você faz uma pancada numa arte marcial, quando você faz uma pirueta na ginástica olímpica, quase tudo isso cruza o seu quadril, quase tudo isso cruza a sua bacia e quase tudo isso torce a sua sacroiliaca. Tá? Perguntas? Tem que ter perguntas. Nesse caso, a probabilidade de um rompimento aí dessas articulações sacroiliacas, elas seriam mais facilitadas dependendo da brutalidade do movimento, seria isso?
Sim, isso que você falou da brutalidade do movimento chama-se trauma, né? Você tem um movimento traumático, um movimento não traumático. Então, você pode fazer um movimento que traumatiza a articulação, que agride a articulação. Perguntas? Por isso que a gente diz, lembra quando eu falei de joelho? Cuida dele porque ele vai fazer falta. As articulações elas foram feitas para a gente usar, mas sem exagerar. O que a gente mais gosta é o exagero, é o desafio. Quanto mais exagerado, mais a gente gosta. Quanto mais difícil, mais a gente quer. Então, a gente tem que aprender a respeitar as limitações para que a gente possa ter saúde e paz. Senão, você está destruindo a tua saúde e vai perder a tua paz. Perguntas? Não estou ouvindo perguntas. Não estou ouvindo perguntas. Tem que ter pergunta. Tem que ter perguntas. Para o caso, então, nessas articulações do quadril, seria interessante para não só evitar esses movimentos mais brutos, né, para evitar o trauma nas articulações, mas também um trabalho de fortalecimento, né, dessa região. Fez um barulho aí na hora da parte mais importante da tua pergunta. Repete. No caso, seria importante um fortalecimento muscular para ajudar nesse fortalecimento do... Um fortalecimento muscular ou uma elastificação muscular? Porque todo mundo só pensa em fortalecer o músculo. Eu acho músculo que os dois, forte, né? É ótimo. Músculo forte é ótimo. Agora, se a região músculo tendinosa, ligamentar, não tiver plástica, não tiver maleável, o próprio músculo forte vai danificar essa estrutura limitante. Por isso que a gente fala de exercícios de alongamento ativo, não de alongamento passivo. E por isso que eu mandei até para vocês aí, na semana passada, um link para, ou essa semana, não me lembro mais, um link para vocês assistirem o Facial Fitness, que são exercícios para fáscia que fazem por onde o músculo fica mais maleável. Ele ficando mais maleável, o controle fica mais competente. E esse é um dos motivos que a gente diz, o sentado mata, a cadeira é uma coisa assassina. Quem trabalha sentado o dia inteiro está lascado. Te respondeu? Não é fortalecer o músculo, é elastificar o músculo. Sim, respondeu. Seria, no caso, um trabalho conjunto, né? Não só o fortalecimento dele, mas também a elastificação dele. Isso. Vocês vão aprender, no decorrer da faculdade, programas de exercício que elastificam o músculo, programa que encurta, programa que fortalece. Então, vai ter exercício de velocidade, exercício de explosão, exercício de controle. Vocês vão aprender isso tudo arrumadinho. Pergunta. Tem que ter pergunta. Uma outra pergunta. No caso, pessoas que não têm o costume de estar praticando atividade física, elas sedentárias, no caso, né? A probabilidade de, fazendo uma atividade normal do cotidiano, caminhando, essas coisas, e de repente, por um acidente, pisar num buraco, alguma coisa assim, a lesão nesses locais tem grande possibilidade de acontecer? Grande possibilidade, porque o reflexo fica lento. Vocês vão ouvir falar muito de propriocepção.
exercício proprioceptivo. E os exercícios proprioceptivos são importantes justamente para diminuir o tempo de reação. Então, quanto mais apto está o sistema neuromuscular da pessoa, mais rápido ela se livra da situação problema. Então, vamos dizer, você vinha caminhando na calçada, pisou no buraco. Se o teu sistema neuromecânico tiver competente, você vai se livrar da situação problema. Você recolhe o pé e pisa mais para frente. Agora, se você está lerdo, se você está com aquela história que a pessoa costuma dizer que está todo amarrado, sensação de que está tudo amarrado, ele vai ficar lento. O amarrado nunca está rápido, o amarrado sempre está lento. Por isso que os exercícios precisam desamarrar as pessoas. Mas existe uma diferença entre instabilidade e flexibilidade. Você tem que ter flexibilidade sem ter instabilidade. Deu para entender? Entendi. Deu para entender. Obrigado. Perguntas? Tem que ter perguntas. 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 Tem que ter perguntas. Pergunta. Todo mundo já botou o nome lá no chat? Para garantir a presença, para não ter confusão com presença? Eu botei logo no comecinho, sim. Tá, então, se não tem mais perguntas, até a semana que vem. Até a semana que vem. Valeu, professor. Fica na paz. Professor, até semana que vem.